Sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é, talvez, um dos mais profundos e essenciais da nossa fé, a pessoa do Espírito Santo. A questão que vamos explorar é, por que a Bíblia o apresenta não como uma força ou uma energia, mas sim como uma pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Vamos ver o que as Escrituras nos revelam. Bem, no nosso último encontro, nós conversamos bastante sobre a obra completa do Filho, a redenção que ele conquistou por nós. Mas isso levanta uma pergunta fundamental, não é mesmo? Como é que essa redenção se torna uma realidade na vida de alguém? Quem é o agente divino que aplica essa obra maravilhosa em nós? A resposta a essa pergunta é o nosso ponto de partida. Para a gente organizar o nosso raciocínio, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos estabelecer a personalidade do Espírito Santo, mostrando que ele é uma pessoa e não uma força. Depois, vamos analisar as provas da sua divindade. Em seguida, explorar os atributos e os símbolos que o descrevem. Entender sua obra na salvação e, por fim, ver a importância de defender essa doutrina tão preciosa. E vamos começar com o nosso primeiro ponto, que é absolutamente fundamental. A maneira como nos relacionamos com o Espírito Santo muda completamente, quando entendemos que ele não é algo que se usa, mas alguém com quem se tem comunhão e reverência. A grande questão que se coloca é essa: o Espírito Santo é só um poder? Uma influência divina? Uma energia cósmica? Ou ele é, de fato, uma pessoa divina, com quem podemos nos relacionar, a quem devemos obedecer e, o que é trágico, a quem podemos entristecer? A resposta da Bíblia é categórica. Agora vamos pensar juntos. O que é que define uma pessoa? Basicamente, três coisas: intelecto, emoção e vontade. E as Escrituras, de forma impressionante, atribuem todas essas características ao Espírito Santo. Ele tem intelecto porque ele nos ensina, ele tem emoção porque a Bíblia nos adverte para não o entristecer, e ele tem vontade própria, soberana, porque distribui os dons como quer. Uma força não pensa, não sente e não decide. Uma pessoa... Vamos parar um pouco e pensar com a devida reverência nesta passagem. O apóstolo Paulo não está dizendo cuidado para não bloquear a força, ou não diminuam a energia. Não. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. A tristeza é um afeto pessoal, profundo. Só este versículo já seria uma prova irrefutável de sua personalidade. A nossa conduta o afeta. O próprio Senhor Jesus nos dá uma pista que é absolutamente crucial. Ele prometeu que enviaria outro Consolador. A palavra que ele usa no grego aqui é allos. E por que isso é importante? Porque allos não significa outro de um tipo diferente, mas sim outro exatamente da mesma espécie, da mesma natureza. Ou seja, o Consolador que viria é da mesma essência divina que Jesus. E essa palavra, Paracletos, é de uma riqueza incrível. Ela carrega a ideia de alguém que é chamado para estar do nosso lado, um advogado de defesa, um ajudador, um consolador. Não é uma presença vaga ou uma influência distante, mas uma companhia pessoal, ativa e poderosa, que nos fortalece. Ok, então já estabelecemos que o Espírito é uma pessoa. Mas agora precisamos afirmar com a mesma clareza. Ele é uma pessoa divina. Ele é Deus. Olha, esse relato em Atos é talvez um dos testemunhos mais diretos e fortes da divindade do Espírito em toda a Escritura. Pedro confronta Ananias e ele iguala a mentira ao Espírito Santo a uma mentira contra o próprio Deus. A lógica aqui é inescapável. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E essa divindade se confirma quando a gente olha para os atributos que a Bíblia dá a ele. E não são quaisquer atributos, são características que só pertencem a Deus. Ele é onisciente, conhece tudo, até as profundezas de Deus. É onipresente, como pergunta o salmista, para onde me ausentarei do teu espírito? E é onipotente, o agente ativo que pairava sobre as águas lá na criação. Certo. Agora, vamos entrar numa parte que nos ajuda a visualizar, a entender a atuação dele de uma forma mais palpável, por assim dizer. As Escrituras usam vários símbolos para ilustrar a natureza e a obra tão diversificada do Espírito Santo. Cada um desses símbolos revela um aspecto da sua obra. O fogo, por exemplo, fala de purificação, de zelo. O vento, que em hebraico é ruar, fala da sua soberania, do sopro da vida. A água, de regeneração. O selo, que nos marca como propriedade de Deus. O penhor, que é a garantia da nossa herança. E o azeite, que simboliza a unção para o serviço. Mas eu queria me deter um pouquinho nesta palavra, arrabon.
Sabe, essa era uma palavra do mundo dos negócios, do comércio. Significava o sinal, a primeira parcela, a garantia de um pagamento futuro. A presença do Espírito Santo em nós hoje é a garantia real e divina de que a plenitude da nossa herança em Cristo um dia será entregue. Ele é o penhor do céu em nossos corações. E isso nos leva diretamente para a sua obra central nos dias de hoje. Se o Pai planejou a salvação e o Filho a conquistou, o Espírito Santo é quem aplica essa salvação. Ele é, por assim dizer, o agente executivo da Trindade aqui na Terra. E a obra dele na vida de uma pessoa segue uma sequência, uma progressão lógica e poderosa. Tudo começa com o convencimento do pecado. Isso abre a porta para a regeneração, o novo nascimento. E, a partir daí, ele inicia o processo contínuo de santificação, nos moldando à imagem de Cristo. E aqui precisamos ter muita clareza. Essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nenhum argumento humano, por mais brilhante que seja, nenhuma pregação, por mais eloquente, consegue por si só convencer alguém do pecado. É o Espírito que abre os olhos do coração para a realidade da nossa condição. A palavra grega original para convencer aqui é elenchou. Isso vai muito além de um simples sentimento de culpa. É quase um termo de tribunal. Significa expor, trazer as provas à luz de uma forma que a culpa se torna inegável. É essa obra do Espírito que nos leva ao arrependimento genuíno. E para a gente ir concluindo, por que tudo isso importa tanto? Por que gastar tempo com essa doutrina? Porque entender corretamente quem é o Espírito Santo não é só um exercício intelectual, é absolutamente vital para a vida e a saúde da Igreja. A história nos mostra que essa verdade foi duramente atacada. Lá no século IV, por exemplo, surgiram grupos conhecidos como pneumatômacos que negavam que o Espírito era Deus. E foi preciso que a Igreja se reunisse no Concílio de Constantinopla, em 381, para reafirmar o que a Bíblia ensina, a plena divindade e personalidade do Espírito Santo. E hoje, essa vigilância continua necessária. Existem erros que precisamos evitar. De um lado, o unicismo, que basicamente dissolve a Trindade e nega que o Espírito seja uma pessoa distinta. Do outro, um cessacionismo muito radical, que pode acabar limitando a nossa compreensão do seu poder atuante hoje. A verdade bíblica afirma as duas coisas, a sua personalidade distinta e o seu poder contínuo. E aqui está o ponto crucial de toda a nossa conversa. A verdadeira eficácia, o poder espiritual, a vida da Igreja hoje não está, em última instância, nos nossos métodos, nos nossos programas ou nas nossas estratégias. Depende total e exclusivamente da nossa relação de submissão, dependência e profunda reverência à pessoa divina do Espírito Santo. Isso nos deixa com uma reflexão final, que não é teórica, mas muito prática. De que forma, no dia a dia, a nossa igreja e a vida de cada um de nós depende da presença pessoal e ativa do Espírito Santo. Meditar nisso, com seriedade, pode transformar a nossa caminhada. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte, a palavra de Deus. Lições da fonte EBD.